com uma questão que a própria POD, que é a Pesquisa Origem e Destino do metrô de 2007, ao contrário do que a gente possa acreditar, né, ou pensar, ou querer acreditar, que só um terço, na verdade, das viagens, das quase 40 milhões de viagens diárias que ocorrem na região metropolitana de São Paulo, apenas um terço é para o transporte individual, né? O outro um terço é para o transporte coletivo, aí entra metrô, trem e ônibus, e um terço, pasmem vocês, é feito a pé. Então, nós temos aí 2/3 das viagens não são feitas pelo automóvel e 50% dos recursos são destinados a grandes obras viárias que vão beneficiar geralmente o automóvel, né? Uma outra questão que eu tenho uma aluna da FG que está trabalhando aí na Marginal, essa ponte não dá acesso para pedestre. Ela tem até uma calçadinha, mas ela acaba no meio. Então, se algum pedestre desavisadamente pegá-la, ele vai parar no meio, ele vai ter que sair correndo e atravessar pelos carros. Ele não precisa rezar para não se atropelar, porque se ele pega isso às 7 horas da noite, vai estar tudo parado, ele pode andar bem tranquilamente, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que rever, né? Eu acho que nem para ônibus, quer dizer, então também o túnel que é feito ali também embaixo da Faria Lima não, mas embaixo do ali do Rio, não dá também transporte para ônibus. Então, quer dizer, a gente está gastando aí bilhões de reais, né, e privilegiando sempre o automóvel, né? A questão dos CEPACs também, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque no final das contas, quem vai pagar é o usuário final, né? O Delamona pode estar aqui, ele pode falar, mas eu não sei se os empreendedores têm uma mágica para não repassar isso para o custo final da construção, se eles absorvem o custo que eles pagam para o CEPAC. Tudo bem que ele é baseado no terreno virtual, né? Quer dizer, se ele tivesse que comprar um terreno, qual seria o valor do terreno para ele poder construir a mais, mas de qualquer forma, ele vai promover uma intensa valorização do solo, né? E aí talvez até o Vladimir falou, talvez distinguindo entre um tipo de CEPAC e outro, para que tipo de empreendimento, talvez você evite uma especulação em torno dos CEPACs que acabam fazendo com que tenha também valorização do terreno naquela área, né? A questão da garantia da permanência da população de baixa renda é outra. Passa para mim, por favor, Suzana. Bom, isso é só para mostrar justamente essa questão do rodoviarismo, né? Então, essa imagem eu não coloquei, infelizmente, o crédito, uma falha grave para um professor. Já estou concluindo. Então, na verdade, a gente tem aí um exemplo clássico, né, do que acontece aí na cidade. Então, está tudo parado, o túnel teve algum problema, só tem 4 pessoas andando lá, mas é esse tipo de obra que a gente está financiando, né? Passa o próximo. Bom, e aí a gente lembra, eu acho que talvez o exemplo mais negativo que a gente tem é a própria operação urbana consorciada espraiada, que lógico, a remoção se deu antes da operação, né? Foi na época ainda que não existia operação, que a favela do Jardim Edith foi removida, mas de qualquer forma, passa o próximo. Está sendo promovido esse tipo de obra agora com o dia da operação urbana, né? Então a favela do Real Parque foi reurbanizada, foram construídos esses prédios, né? Então parte do dinheiro está sendo destinado sim à habitação de interesse social, mas aí foi dado de uma pessoa que trabalha até com o navio e que é aluno nosso lá na FAO, que falou que na verdade teve uma remoção da população, porque logicamente você tinha aí uma área com 1.200 habitantes por hectare, passou para uma 300 habitantes por hectare, né? Você tem uma redução de densidade, essa população foi para algum lugar, né? Então, logicamente, você construiu um espaço de maior qualidade, né, voltado para a população de baixa renda, mas você tem um passivo aí, que é essa população que não está conseguindo se localizar aí em função desses projetos, né? Pode passar. Não, volta, porque na verdade já estou terminando com o Rosário já pediu. E por fim ele vai reforçar esse modelo perverso, né, da urbanização paulistana. Obras viárias, verticalização, segregação socioespacial, quando que a gente já falou, né, em países mais desenvolvidos, a gente tem essa captação da mais-valia financiando principalmente obras de transporte coletivo de alta capacidade. O adensamento só é permitido no entorno imediato das estações de metrô e de trem que vão ser construídas, porque manda a racionalidade do planejamento urbano tradicional, que o neoliberalismo, de certa forma, quebrou, né, que você tem esse tipo de adensamento, onde você tem
esses sistemas de transporte coletivo de maior capacidade, né? Então era basicamente isso. Se alguém quiser depois pode passar, é só para mostrar todos os documentos de onde eu tirei essas questões, né? Tinha pego também a Casa Paulista para ver quanto custava a parceria aí de criar habitação no centro. E se alguém tiver mais alguma dúvida depois, eu também posso falar. Então era basicamente isso. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar aqui o Vladira, a Maria, a Marcela, o Edu. Acho que todas as apresentações foram muito boas e acho que é importante a gente distinguir claramente o que é um debate como esse do que é uma audiência pública como aquela que nós vamos fazer quinta-feira e outras várias audiências públicas da Câmara. Eu acho que esse debate é um debate para a gente poder aprofundar a discussão, para poder entender melhor os vários aspectos, inclusive para poder, dessa maneira, se posicionar melhor no debate que vai ter na Câmara. Quer dizer, eu como vereador, espero poder ouvir bastante todos vocês. Está aqui embaixo, está aqui, baixa um pouquinho. Não, aqui. Aqui. Aqui, ó. Apresentação se asa. Aqui, ó. Bom, alô, oi. Bom, não, essas imagens vão mais para falar algumas coisas que eu quero falar aqui, eu acho que são fundamentais, né? Em primeiro lugar, não dá para entender, não dá para discutir uma operação, um plano urbanístico do pedaço das cidades, sem discutir as cidades como um todo, né? É por essa razão, em primeiro lugar, tá certo, que uma operação urbana ela tem que estar prevista no plano diretor. E eu quero aqui já colocar uma questão que tem sido polêmica. As pessoas acham o seguinte, que nós temos que discutir o plano diretor agora, a revisão do plano diretor, para depois discutir a operação urbana, certo? Então, eu acho que essa é uma discussão importante, né? Essa operação urbana, ela está coerente com o plano diretor de 2002, que está em vigor ainda, ela está coerente com aquilo que a gente espera que seja a revisão do plano diretor de 2 agora, que vai ser feito, que está sendo feito, está sendo debatido, né? É muito importante para poder enquadrar isso. Segunda questão, então a primeira discussão que eu quero fazer, trazer um pouco essa, quer dizer, como é que essa operação se inclui num debate mais geral da cidade, estrutural da cidade. E aí nós podemos discutir. Segunda questão, essa operação urbana, tudo que o Edu falou, eu já escrevi, concordo totalmente com ele sobre o que tem sido a operação urbana, tem sido as operações urbanas na cidade, né, e pior até fora, apesar de que a gente foi fazer um senão em relação a tudo isso. Mas como é que essa operação urbana pode ser diferente disso que o Edu falou, tá certo? Ou seja, que ela possa ter um aspecto disso de inclusão social, que ela possa romper com o modelo rodoviarista, etc. Né? Bom, terceiro lugar, em que medida a operação urbana possa romper com um padrão de ocupação do solo na cidade, esta operação, mas quase como uma primeira proposta de um processo que é um processo que tem que ser mais geral, que nós temos que mudar o padrão urbanístico da maneira como os edifícios se relacionam com a cidade, como os térreos dos edifícios se relacionam com a cidade, com a questão das calçadas, a questão de organização territorial. Então vou falar um pouco sobre essas 3 coisas, que eu acho que elas são importantes. Mas antes disso, eu vou fazer um breve comentário sobre a operação urbana. Apesar de tudo isso que o Edu falou, que eu concordo, tá certo? Como é que era antes das operações urbanas? Antes das operações urbanas, tá certo? Tudo que aconteceu com as operações urbanas acontecia, tá certo? Ou seja, quando o Faria Lima abriu a Faria Lima, ele abriu a Faria Lima com o recurso do orçamento, ele deu o coeficiente 4, tá certo? Para os proprietários no entorno da avenida, esse recurso saiu do orçamento, tá certo? E
certo? E deixou de ser gasto de qualquer outra coisa. Nas operações urbanas, né, o recurso para fazer as obras, os túneis que foram feitos, o túnel que o Maluf fez, que o Jânio começou, na Faria Lima foi a mesma coisa, debaixo do Ibirapuera foi a mesma coisa, tudo, tá certo? Os túneis que foram feitos antes, não com recurso de operações urbanas, inclusive a abertura da Avenida Água Espraiada, a abertura da avenida, que foi antes da operação urbana, a abertura até, né, onde ela foi aberta, tudo isso foi feito com recurso do orçamento. A mudança de isolamento foi feita por aprovação na Câmara, dada de graça, e com as operações urbanas, né, se arrecadou quase 6 bilhões de reais, somando com a Torvalhosa quase 7, tá certo? Que veio do mercado imobiliário, quer dizer, um mercado imobiliário que pôs esse dinheiro para poder construir dessa maneira, e, tá certo? Então, né, quer dizer, eu acho que tudo isso é real. Mas antes eu estava num mundo muito pior que esse. No plano diretor, nós discutimos a necessidade de você ter dentro do período de operação uma área de inclusão e uma área de exclusão. Né? Então, quer dizer, quando se introduz, no caso da operação urbana Água Espraiada, o perímetro alargado, e no perímetro alargado inclui uma parte, né, do bairro do Limão, da Casa Verde, etc., e pode-se utilizar esse recurso para urbanizações em favela lá do outro lado do Rio, né, está de alguma maneira se promovendo uma questão que é arrecadar na região que tem mais capacidade de arrecadar e gastar numa região que não deveria ser. Tudo isso tem a ver com uma questão que é onde que vão, né, a prioridade dos recursos, plano de obras e o papel, a importância do conselho gestor da operação na definição de para onde vão os recursos. Então essa eu acho que é a grande questão. Né? E eu acho que a operação aí Água Branca avança bastante, mas nós temos que ter mecanismos de maior certeza em relação a isso. Né? Porque às vezes você coloca na lei, tá certo? E na hora da prioridade de gastar, se prioriza de maneira diferente. Bom, mas eu quero rapidamente mostrar aqui, só para a gente entender primeiro. Você consegue fazer em 15 minutos? Consigo. Tá bom, não fui eu que gerei isso. Tem 10 minutos, rapidamente, só para... Então, ó, só para a gente... Esse aqui é o plano diretor de 2011. Aqui está a operação urbana, mais ou menos nessa região. Aqui, né, Água Branca, mais ou menos aqui nessa região. Tá certo? Essa aqui é a macroárea de reestruturação e reestruturação, que é a macroárea onde deve se reestruturar a cidade, porque a cidade não está desempenhando aquilo que deveria desempenhar nessas regiões que estão colocadas aí. Então, o plano definiu. Tá certo? E tem vários instrumentos. A operação urbana é um instrumento. Tá certo? Ela não é, quer dizer, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento para alcançar um objetivo de reestruturação. Né? E no plano diretor, não é por acaso que aqui o vermelho vem ao longo das linhas de trem, das linhas de metrô, das áreas. Tá certo? Quer dizer, na verdade, aquilo que o Edu acabou de falar está previsto no plano diretor, que é nas áreas de transporte coletivo de massa, devem se concentrar o processo de transformação e, portanto, de verticalização. Né? Isso está previsto e depois eu acho que a lei do ordenamento não foi para frente tanto quanto deveria ter ido. Tá certo? Mas a operação urbana, portanto, ela está numa área de reestruturação. Pode passar? Agora, só para mostrar alguns dados importantes. Né? Esse aqui é o lado de adensamento. Né? Vocês percebem? Aqui está a Barra Funda. Eu não sei por que chama Operação Urbana Água Branca. Porque, na verdade, a Operação Urbana Água Branca é o perímetro, praticamente coincide com o distrito de água da Barra Funda. O distrito da Barra Funda tem a menor densidade, até 25 habitantes por hectare, a menor densidade de toda, certo? De toda a área urbanizada da cidade, tá certo? É a região mais desabitada do conjunto da cidade, tá certo? Que é esse branquinho que está aqui. Então a gente vê que, por exemplo, aqui, isso aqui é Itainha, aqui é São Miguel, aqui é a Baixada lá, o Jardim Helena, aqui é Cidade Tiradentes, aqui é Campo Limpo e Moemini, né? Densidades acima de 150 habitantes por hectare. Tá? Enquanto que aqui na Barra Funda, nesse lugar, né, nós temos essa densidade, que é uma densidade baixíssima. Tá? Então, isso aqui para dizer o seguinte: tem sentido pensar, né, esta região
um adensamento, não é adensamento, desculpe, a sua ocupação por população. Tá? Então, pode passar o seguinte. Bom, aqui nós temos, né, a concentração dos empregos. Então, está aqui, ó, aqui está a Barra Funda, é um dos pontos de concentração de emprego. A gente vê que aqui, né, tem vários outros, aqui é o centro, aqui é ao longo da Faria Lima e da Berrini, etc. Concentração do comércio, depois passa o outro, aqui a concentração dos serviços. Né, a forte concentração de serviços, de emprego, está mais funcionando. Bom, a forte concentração que tem, né, no centro expandido. Pode passar o próximo? Tá? Aqui a gente vê a relação de emprego-moradores. E aí, aqui está a Barra Funda, não só ela, como toda essa região, que é o centro expandido. Aqui está o Sacé, República, Santa Cecília, aqui está a Água Branca. As densidades, as relações mais altas de morador por emprego. Aquele slide que ficou aqui, são 7, né? 7 empregos para cada habitante na região no distrito da Barra Funda. Aí pode passar, né? Bom, nessa região toda, que é a subprefeitura da Sé, da Lapa, de Pinheiros, Santo Amaro, Moca e Vila Mariana, essa região que está aqui entre os rios, né, até aqui mais ou menos, concentra 65% do emprego e 14% da população. Tá certo? Então, alguém falou agora há pouco, o Edu falou que 1/3 das viagens são a pé. Né? Bom, quanto mais a gente pudesse ter viagens a pé nas cidades, desde que as pessoas não tivessem andar quilômetros, certo? Seria excelente. Até 1 quilômetro. Né? Pudesse andar até 1 quilômetro, etc. Quer dizer, só que numa cidade que concentra 65% do emprego e 14% da população, né, isso é inviável. E é por isso que passa o seguinte, é por isso que foi, né, quando se pensou a discussão do Arco do Futuro no programa de governo do Haddad, né, que eu coordenei o programa, e aqui para fazer a ponte entre o plano diretor antigo e o novo, porque na verdade não tem grande diferença nas concepções gerais, né, tem muitas diferenças, vão ter que ser no texto, mas na concepção geral. Então pode passar, quer dizer, na verdade, a ideia fundamental é que dentro do arco, né, deveria se privilegiar a habitação e fora do arco deveria se privilegiar centralidades de emprego na perspectiva de equilibrar, porque exatamente dentro do arco, né, principalmente nesse setor do arco aqui, nessa parte aqui, é que, não pode passar o seguinte, fica mais claro, que aqui está o arco dentro do mapa do plano diretor, tá certo? Essa região aqui, tá certo? É a região que concentra, né, o emprego. Aqui já não, né, na verdade esse arco, do jeito como ele foi desenhado, aqui, que é da Jacopêssego, a Jacopêssego deve ser uma nova centralidade, considerando o conjunto daquela região, que é uma região, né, de urbanização precária e de baixa quantidade de emprego. Mas aqui dentro nós temos que privilegiar, né, nesse setor aqui, que é o centro expandido, chamado expandido, temos que privilegiar o emprego, aliás, a moradia e não o emprego, né, e fora do arco, né, e simular a geração de emprego para equilibrar a cidade. Né? E isso também está coerente, pode passar o último, né, com, né, as centralidades propostas, né, que, né, em geral, centralidades amarelas, certo? São as centralidades que foram propostas no plano diretor a serem estimuladas, que estão, em geral, fora do arco. Aqui a gente tem até algumas centralidades propostas exatamente nessa região, e é isso que eu quero, para finalizar, estar discutindo. Tá? Tem mais 5 minutos? 2. Bom, então pode ligar, pode passar? Então o que eu quero falar é o seguinte, então do ponto de vista de enquadramento, né, dessa operação, numa concepção mais geral de cidade, né, é uma área que está, eu teria por umas fotos aéreas, mas eu não pus para, porque eu ia demorar muito, mas é uma área que você anda por lá, você olha por cima, etc. É uma área que está abandonada num lugar, né, uma área abandonada, uma área que tem muitas áreas ociosas, tem que ser requalificadas, tem que se fazer, portanto, um plano urbanístico. A operação, né, independente da gente entrar em detalhes, é uma operação que busca gerar um novo padrão urbanístico. Então nós temos que reurbanizar aquela área,
um novo padrão urbanístico. Tem uma proposta de como fazer isso, que eu acho que é bastante razoável, pode ser melhorada e ser discutida, né? Acho que do total de estoque previsto, né, já falei isso para o Vadili, né, e acho que isso nós temos que discutir, a porcentagem de 1.050.000 de residencial e 800 de não residencial, eu acho que é desequilibrada para esses objetivos que nós temos aqui. Eu acho que a gente deveria ter mais residencial e menos não residencial. Isso equilibra melhor a cidade, inclusive para poder fazer com que se atraia o não residencial para o outro lado do rio. O interessante é que, quando tiver as outras propostas do chamado Arco Tietê, etc., que vão ser do outro lado do rio, tá certo? Ali se estimule a geração de emprego. Evidentemente, o mercado tem uma lógica. Ele vai atrás de onde as coisas são certas. Então é muito mais provável de uma empresa querer se instalar do lado de cá do rio do que se instalar do lado de lá do rio. Se eu facilitar a vida dela do lado de cá do rio, ela não vai para o lado de lá, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante para se discutir na operação, né? Outra questão importante para discutir na operação, e aí não tem que estar no texto da lei, não dá para discutir aqui, é em que medida tudo aquilo que o Vladimir falou, certo? O texto de lei, a proposta que está aí, né, que tá na Câmara, se ela garante que aconteça, certo? Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar agora. Eu, lá na primeira discussão que teve na Câmara, falei assim, ó, antigamente os urbanistas faziam planos, certo? Faziam planos e tal, desenhavam e diziam o que ia acontecer, certo? Agora, né, a gente tem que traduzir os planos em lei, certo? Porque a gente está querendo, né, que as pessoas façam, que o mercado produza, né, de acordo com um plano. Aliás, é difícil, mas, né, então nós temos que ver em que medida isso de fato acontece na lei. Podemos garantir, porque eu acho que o programa é bastante interessante. Agora tem que ver se, né, o que está na lei vai garantir que isso aconteça, né, para poder introduzir um outro padrão urbanístico para a cidade e poder fazer com que exista um plano. E é uma operação urbana, a primeira operação urbana que tem de fato um plano, das que chegaram à Câmara, né? Porque teve outros que foram feitos, mas que chegaram à Câmara, começaram a ser feitos na época da Marta, e depois, né, a Nina daqui ela fez uma, né, acho que foi da Vila Leopoldina, né, o Vilheca fez da Vila Maria, né? Então teve, mas não chegaram à Câmara. Então, eu acho muito importante isso. Então, eu quero completar dizendo o seguinte, houve a votação em primeiro do projeto, eu, inclusive, quando o líder falou assim, vai pôr para votar, eu falei assim, acho besteira fazer isso. Eu falei, não, mas vai votar em primeira, mas não é para votar agora, etc. Então, por que vota em primeira? Que isso já gera... Então, é para discutir mesmo. Então, né, e a ideia é que essa operação urbana seja aprovada, certo? Mas não é que ela vai ser aprovada na semana que vem, tá certo? Vai ter um procedimento, mas a expectativa é que ela seja aprovada e que ela possa, né, possa funcionar, possa gerar resultados. E aí eu acho que é uma questão que nós, né, quero finalizar com isso. Eu concordo que a gente vai ter que discutir, vai ter que acertar, mas que a gente tem que votar, porque, veja bem, a cidade não está legal, certo? E a gente ficar discutindo infinitamente as coisas e empurrando com a barriga, faz com que a cidade continue mal, certo? Inclusive em relação a isso, né? Quer dizer, eu acho que aqui nós temos, no caso dessa operação, tem a questão do que já foi arrecadado, o que foi arrecadado precisa ser comprometido e segregado para ser gasto naquilo que foi previsto na primeira operação. Essa é um ponto polêmico que tem sido discutido, isso acho que é perfeitamente possível, tá certo? Quer dizer, utilizar o recurso já arrecadado naquelas obras de drenagem que estavam previstas que não foram feitas, se gastou 8% do total da operação, é ridículo, tá certo? Em 15 anos, tá? Então, agora, eu acho que a gente tem que começar a ter propostas para a cidade, tem que começar a mexer na cidade. Por isso que eu acho que não dá para esperar o plano diretor, que vai levar mais um ano, tá certo, para poder aprovar e entrar em vigor, porque senão a gente vai ficar na operação antiga. A operação antiga gera, né, os resultados, as coisas, é um resultado
muito pior do que está sendo proposto agora. Então, quanto mais a gente não aprovar, quanto mais demorar, tá certo? Quer dizer, mais vai valer o que está lá hoje. O que está lá hoje tem, por exemplo, 500 mil metros quadrados de outorga para o não residencial hoje, tá certo? Quer dizer, o que pode acontecer nesse período é como se não se movimenta, é gerar exatamente o efeito contrário, é não produzir edifício residencial e produzir edifício não residencial, tá certo? No âmbito da operação, o que seria muito ruim, né, desse ponto de vista que eu coloquei aqui, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que nós vamos ter várias audiências públicas, mas eu acho que esse debate aqui é muito bom para a gente poder qualificar o debate, definir, focar quais são os pontos importantes para, né, se propor mudanças, né, e o nosso papel, o meu papel como vereador é estar, né, discutindo aí esse projeto no seu conteúdo para poder gerar o melhor resultado para a cidade, e aí essa discussão nossa aqui pode ser muito útil para isso. Obrigado. Pessoas inscritas. Antes disso, eu queria só avisá-los que sexta-feira vai ter um novo debate aqui na Casa da Cidade sobre democratização das comunicações. Você sabe que tem um projeto do prefeito de criar uma série de praças digitais na cidade. Essa questão vai estar sendo colocada na próxima sexta-feira. No dia 27 de maio, a gente vai ter um debate aqui sobre os corredores de ônibus, as propostas de corredores. Dia 10 de junho, sobre o que fazer com a chamada Nova Luz, né? Na medida que aquilo ali virou um território arrasado. E pelo menos essas daqui eu tenho aqui marcados que já estão, mas pode ser que tenham outros, aí depois a Larissa me passa. Então eu tenho 3 pessoas inscritas, o Delamana, o Caracol e o João Pedro. Eu vou pedir para os 3 começarem, eu já anoto as demais pessoas para falar. Bom, Mabil, Rosela, Eduardo, Vladir, Maria, senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Eduardo Delamana, eu sou diretor executivo do CETOB, que é o sindicato que congrega as empresas de produção imobiliária na cidade de São Paulo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para tentar deixar bastante claro a posição do setor em relação à operação do Plano Água Branca e registrar também que tudo que for dito agora, nesse momento, vai ser objeto também de um ofício que vai ser protocolado na audiência pública do dia 16. O setor concorda que a região, aquela região da Barra Funda, é uma região muito apta a ter uma operação econômica, né? Nós não podemos esquecer que a proposta de plano diretor de 85 do prefeito Mário Covas já caracterizava aquela região como uma região passível de um adensamento residencial por conta, inclusive, de uma série de previsões de obras relacionadas ao transporte público. Essa intenção apareceu novamente na proposta de plano diretor da prefeita Luiz Gondina, em 91. Em 95 nós tivemos a lei, e mais uma vez, tanto o plano 2040 da gestão passada, como a proposta atual do prefeito Fernando Haddad do Arco Tietê, caracterizam e enfatizam a importância geográfica desse território. Então, em relação à localização, não há dúvida que é importante. Também nós encaramos muito bem o propósito executivo em revisar essa operação. Quando ela foi pensada em 95, se vislumbrava para a região que aquela região estaria apta a ser o novo território de serviços da cidade de São Paulo, o novo polo de escritórios. Por uma série de motivos, não foi isso que aconteceu. E a região caracterizou-se, felizmente, pelo incremento do uso residencial. Houve um desbalanceamento entre os estoques de usos residenciais e não residenciais. Não podemos correr o risco de repetir esse erro, e esse foi um dos motivos da alteração também da proposta dessa revisão. É importante que se diga também
que isso que está sendo proposto se coaduna, esse plano urbanístico por trás dessa operação, se coaduna inteiramente com o que o setor vem defendido ao longo dos últimos anos. Isto é, uma cidade mista, uma cidade plural, uma cidade compacta. Quero registrar como importantíssimo o seguinte, que infelizmente o setor imobiliário só veio conhecer o texto final do projeto de lei quando ele foi publicado no dia 7 de dezembro de 2012 no Diário Oficial. Infelizmente, nós não tivemos acesso a esse PL. E lamentamos isso, mesmo porque, e a Rosmari se esqueceu de registrar uma coisa muito importante, na resolução do CADES, que aprovou o EARIMA dessa operação, se colocou como exigência que o texto final do projeto de lei deveria ser submetido novamente ao CADES, previamente à sua votação na Câmara Municipal, o que não ocorreu. Tá? Então, o setor insere-se dentro desse grupo da sociedade que também desconhecia o texto até a sua publicação no Diário Oficial. Isso impediu que uma série de observações fossem feitas naquele momento. Existem diversos aspectos que nos preocupam muito, muitos de caráter geral, que não é uma preocupação corporativa específica do setor, me parece que são preocupações que toda a sociedade deveria ter em relação ao texto que está aí. O primeiro deles já foi abordado pelo vereador Antônio. Não existem dispositivos no texto da lei que garantam expressamente a transferência dos recursos já existentes, tá, que foram oferidos sob a égide da lei anterior, para a conta vinculada da operação da prefeitura. Tá? Então, nós precisamos caracterizar expressamente essa transferência para garantir que esse recurso seja de fato utilizado na região, prioritariamente para as obras de macrodrenagem. Não existem dispositivos que garantam também, como constava na lei anterior, a elaboração do diagnóstico atualizado e da implementação de um programa de revisão dos sistemas de micro e macrodrenagem. Não existem dispositivos específicos que garantam isso. Por outro lado, o programa de intervenções, que consta no texto da lei, ele não define com precisão nenhuma meta para produção de HRS dentro do perímetro, nem define precisamente quais serão as favelas no perímetro ou no perímetro expandido que serão objeto de urbanização, não define muito menos os equipamentos sociais e urbanos que deverão ser implantados, como já se falou nesse debate, não define quais são as obras de infraestrutura que deverão ser executadas, nem as obras relacionadas à ampliação e melhoria do sistema de transporte coletivo. Não existe no texto legal uma discriminação de custos por etapa de obra, nem mesmo para aqueles melhoramentos que eu continuo a chamar de fiáveis, apesar do Vladimir querer. Né? Nós temos um quadro de melhoramentos públicos, entre aspas, nem para eles existe previsão de custo. Sendo assim, nos parece para o setor que a estimativa de custo total da operação, podemos calcular em torno de 1.773 bilhões, consideramos que esse valor não seja convincente. Mesmo porque, como o Vladir colocou muito bem, todas aquelas conexões do outro lado do rio, que inicialmente estavam previstas para atender pedestres e ciclovias, poderão eventualmente se transformar em corredores também de passagem, transposição e transporte público coletivo, o que vai encarecer sobremaneira os custos inicialmente estimados dessa operação. Então é muito importante que tudo isso se ajuste. Gostaria também de destacar alguns aspectos que foram levantados aqui. Precisamos ter muito cuidado nessa questão do reloteamento da Gleba Pompeia. Será que os incentivos e os instrumentos que estão sendo propostos conseguirão, de fato, o que todos nós queremos, que é relotear essa Gleba Pompeia, que é um abacaxi
na cidade de São Paulo há 30 anos e corremos o risco de ter mais 30 anos com aquele problema. O vereador Labé já expôs muito bem o cuidado que devemos ter entre o que o plano urbanístico colocou como intenção e o que o texto da lei falou. Corremos o risco de termos no texto uma cidade que não é aquela do plano urbanístico. Muito bom que foi desejado pela SP Urbanismo. Acho que devemos cuidar, apesar de ser um particularmente defensor dessas novas tipologias, com residencial em cima, comércio interno, eu acho que nós precisamos ter um certo cuidado com o retorno a tipologias que foram utilizadas anteriormente na cidade, mesmo porque existem novos modos de vida. Nada contra esse tipo de tipologia proposto e incentivado. A questão da concessão de uso já foi abordada muito bem pela Rosemarie. Nós temos uma concessão, se não me engano, para o Palmeiras, é de até 2074. 76. E para o São Paulo, de 2024. Como que a prefeitura vai resolver esse nó? Porque aí nós temos um nó. Tá? Se a gente quer que aquelas áreas sejam destinadas a um grande parque público, a gente precisa resolver essa questão que é importantíssima e que o projeto de lei passa ao largo. Tá? Em relação aos eixos comerciais que estão sendo propostos, como eixos que privilegiam também o uso comercial do prédio, nós precisamos ter muito cuidado, porque esses mesmos eixos comerciais, eles tenderão a ser utilizados fundamentalmente por automóveis. Tá? Os pedestres tenderão a utilizar mais o miolo do bairro, que é onde tem que ter esse comércio, o comércio de bairro na rua, e não nos grandes eixos. Nos grandes eixos, a tendência é só carro passar. Então, acho que existe uma contradição entre o que se deseja e a realidade do dia a dia de uma cidade, que não é só uma cidade brasileira. As cidades mundiais funcionam dessa maneira. A Rosemarie também enfatizou muito bem que, apesar de existir uma recomendação do Conselho do CADES em relação à importância de se reservar um volume de recursos para o inventário do patrimônio fabril, na lei não existe nenhuma disposição nesse sentido. Está tudo totalmente aberto. Totalmente aberto. Acho, viu, o Vladir, infelizmente, eu acho realmente que seria muito desejável que a remuneração da SP Urbanismo e da SP Obras fosse estabelecida na lei e não deixar em aberto por uma regulamentação futura e unilateral do próprio Executivo. E por último, acho que a comissão gestora, ao contrário do que diz a lei, que é omissa nesse sentido, deveria ser ouvida em relação às quantidades e aos respectivos preços mínimos de CEPAC a serem ofertados em cada leilão público. Então vejam bem, senhoras e senhores, são considerações gerais, é uma leitura que o setor faz, no sentido de já ter observado uma série de problemas que o texto apresenta, e no sentido de propor alterações para que nós tenhamos realmente uma operação que possa trazer um ganho urbanístico ambiental para a cidade de São Paulo. Do ponto de vista de mercado imobiliário, apenas dois registros. Primeiro, nos parece que a obrigatoriedade dessa taxa de permeabilidade no solo de 30% é totalmente irrelevante. Nós não vamos conseguir resolver o problema da drenagem na região, nem do impacto zero, considerando 30% numa região de várzea, que é totalmente impermeável. Então, o 30% poderia ser substituído com vantagens evidentes por dispositivos alternativos que cumpram tal papel, tais como caixas de retenção, caixas de reservação para reuso e até mesmo infiltração para recarga do próprio lençol freático. É totalmente ineficaz deixarmos 30% de área natural permeável. E por último, em relação aos CEPACs residenciais e não residenciais, apesar de, por um lado, concordar que o CEPAC, se a gente tiver um CEPAC só, o uso que pagar mais por ele poderá contaminar o uso residencial,
Ao mesmo tempo, Vadir, acho que uma dinâmica característica da produção imobiliária é que ela está procurando, ela oscila e oscila rapidamente em função da demanda do mercado consumidor. Então, me parece que talvez fosse interessante ainda mantermos a sistemática atual de termos um CEPAC só, que apenas tem o seu uso definido na hora de gravar ou no terreno ou no projeto. Vereador Nabil, essas são algumas das sugestões que estão sendo formalizadas e que serão entregues no ofício no dia 16. Achei importante fazer esse registro público, porque muitas vezes se toma o setor imobiliário como o setor que provocou de alguma maneira, ou mesmo escreveu o texto da lei. E não foi nada disso que aconteceu. Por incrível que pareça, só tivemos contato com esse texto quando ele foi publicado no Diário Oficial. Caracol. Boa noite a todos. Como o tempo é curto, não vou me ater tanto às questões mais técnicas aí do que o Vlad apresentou, mas colocar uma preocupação que tem me incomodado bastante nesse processo. Falo isso com muita tranquilidade, porque convivemos com a formulação do plano da operação urbana da Água Branca há muito tempo. E a minha preocupação nesse momento é que a gente esteja talvez trilhando um caminho semelhante, né, ao das outras, das críticas que a gente tem feito às operações. Eu fiquei com uma sensação, eu tenho sentido isso como sensação. Eu acho que a tua proposta avança muito, embora eu acho que seja talvez pouco para aquilo que talvez a gente precise para a definição do plano urbanístico de fato. Mas me parece que tem uma questão política nesse momento que a gente precisaria inclusive entender, né? Concordo que nós não podemos esperar o plano diretor, devemos aprovar coisas mais devagar, né? Nós estamos, pelo que você mostrou, nós estamos aprovando, e foi aprovado em primeira instância, o que eu acho muito ruim como foi feito, pegou mal politicamente um desastre para a continuidade dessa discussão, porque na verdade pareceu de novo que nós estamos, foi aprovado um rolo compressor de intervenção de uma área que serve como um bioma para a ação dos agentes imobiliários e outros interesses específicos públicos. O que eu coloco com isso? Eu sou também morador da Pompeia, fui na audiência pública da subprefeitura da Lapa e ouvi, por exemplo, as queixas que me parecem muito pertinentes, né? Os recursos arrecadados da Operação Urbana Água Branca, durante 12 anos, né? 10 anos talvez, não foi feita uma obra dos problemas mais importantes que tem na região da Pompeia. Os córregos continuam inundando toda a chuva. E o que aconteceu em contrapartida? Veio o Bourbon, aprovado irregularmente, foi aprovado por decreto do governo do Estado, no fim da prefeitura, na época, toda uma negociação, pelo tamanho, pela metragem, por aí afora. A arena do Palmeiras é um absurdo. Veja, não sei se vocês se deram conta do tamanho que é aquilo, para 60 mil pessoas. Não tem espaço de espera de torcida na frente, numa área que inunda tradicionalmente. Se nós vamos olhar, o que me senti falta, talvez seja importante até colocar, é um levantamento específico dos usos atuais dessa região. Porque, na verdade, o Nabil, quando fala eu também achei desequilibrada a questão do uso residencial e não residencial, porque é impressionante o que tem já no entorno da Marquês de São Vicente de uso não residencial, né? A Uninove, o entorno do Tribunal de Justiça, a quantidade de edifícios. E tem uma coisa que nós temos que olhar, que tem um número muito grande de empreendimentos na Marquês de São Vicente. Sem contar, evidentemente, o outro pepino que eu digo porque, na verdade, tem que ser questionado dentro disso, que é o Jardim das Perdizes, a R$8.000 o metro quadrado. Nós somos oferecidos. Foi também feito o Jardim das Caldeiras, né? Então, ou seja, nós estamos numa contramão dizendo o seguinte, né, para a população. Nós estamos aprovando uma outra lei que tende a resolver os problemas daquela e sem, na verdade, discutir como é que a gente faz para resolver algumas daquelas coisas. Uma parte da Pompeia não tem saneamento básico. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos, o que o Edu mostra, para mim é claro, né, o que foi a arrecadação feita nas operações, eu acho que nós podemos ter o mesmo destino, porque a gente consegue reverter isso se a gente conseguir capital político
Porque ele pode até aprovar essa lei nas condições que ela está, mas não pode ser que nós não conseguimos manter as diretrizes de implantação. Porque já existe uma outra dinâmica naquela área também no momento. Ela não é mais aquela área abandonada. Né? Não é, pelo contrário, tem uma quantidade de coisas que estão sendo feitas lá. Então a minha preocupação é ou a gente consegue, de fato, abrir isso para uma discussão efetiva, para ganhar, inclusive, capital político, inclusive junto com o setor imobiliário, da maneira mais ampla possível, porque senão nós vamos ter, de fato, uma outra lei que vai fazer com que sirva para a captação de dinheiro. Eu tenho um senão daquilo que você coloca. O Edu coloca um dado que me parece muito claro, que acho que nós temos discutido muito com pesquisa também, as raízes dessa valorização intensa imobiliária de São Paulo. Eu acho que, nesse momento, essa operação ela vai contribuir para a valorização imobiliária. Quem vai pagar isso não é o setor imobiliário que pagou pelo CEPAC ou pelos outros órgãos, é quem compra a casa, quem financia a casa, seja, né, de moradia popular, seja inclusive dos outros dados. Então acho que nós temos que ser claros com isso, tem que fazer uma discussão. A gente quer mudar o padrão, não é por aí que a gente vai fazer. Do ponto de vista do plano urbanístico, eu acho que tem um esforço grande nesse sentido, acho que é importante discutir os códigos, mas os eixos, eu fiquei pensando ali que parece que nós estamos reeditando em larga escala algumas coisas da Vila Olímpia. Porque nós temos o quê? Uma frente comercial muito generosa, e nós não estamos, embora que a ideia da tipologia incentivada, nós não estamos, talvez, traçando um pouco como é que a gente propõe isso como plano de adensamento residencial. Então nós tendemos o quê? Nos eixos são edifícios sem controle de gabaritos, que é um dos problemas atuais de tudo que foi aprovado em construção na Pompeia, e ao mesmo tempo a gente não sabe para onde vai ficar, qual é a relação que o adensamento residencial vai ter com esse uso. Está pertinente a questão da permeabilidade, a passagem. É um lugar para adensamento residencial, tem uma rede de transportes, não falamos aqui dos passa-rápidos, inclusive. É uma estrutura vital, você tem linha férrea, metrô, dois metrôs, os passa-rápidos que são de fato estruturadores ali, tanto que a mecanismo de ser está subindo inteira. Então acho que a gente está precisando, de fato, não é retardar a discussão, né? É exaurir e aprofundar em outras coisas. Nós não podemos perder essa oportunidade. Né? Porque senão, nós já tivemos 5 experiências, elas arrecadaram onde foi, nós já vimos o resultado, vimos o que foram os túneis da Raposa, vimos o que foi a água espalhada, vimos o que foi a valorização dessas áreas, e nós estamos, no meu entender, indo pelo mesmo caminho. Fiquei mais preocupado aí na hora que eu vi que foi votado a exceção do vereador por consenso. Então, eu acho que a gente precisaria talvez aprofundar um pouco a discussão. Depois tem só um minutinho, depois tem a Cláudia escrita, não tem mais ninguém. Fechamos as inscrições para depois as considerações finais depois da mesa. Bom, João Pedro, sou conselheiro de saúde eleito aqui de Pinheiros e do movimento do Plano de Saúde Lapa Pinheiros. Tá? Olha, com todo esse desenvolvimento econômico, prédio, Pinheiros é o pior lugar para a saúde pública de São Paulo. Tá? Você pega a Paulista, que tem 90 mil moradores, meio milhão de pessoas todos os dias. É o único distrito de São Paulo que não tem uma unidade básica de saúde municipal. Sabe? Aqui nessa maldita Operação Faria Lima, nós lutamos para ter uma UBS no Largo da Batata, que cortaram, e ainda os amaldiçoados dos, não vou nem falar o nome, ainda queriam vender lá no Itaim, aquele quarteirão com 8 equipamentos públicos. Tá? Gente, vocês urbanistas estão fazendo cidade para robô, não é para pessoas. A pessoa tem sangue correndo na veia, ela fica doente, ela precisa de educação, precisa de creche, a mãe trabalhadora precisa de creche, o trabalhador precisa de saúde também, tá? Precisa de cultura, de céu,
E vocês que estão aí, mercado, não sei o quê, está só ganhando dinheiro, vocês não pensam em nós, seres humanos. Jamais. Não vi uma operação urbana dessas que pensou no ser humano. Tá? Nunca. Nunca. Vocês, por favor, esses CEPACs, outorga, não sei o quê, já pega no caixa, pagou uma porcentagem dele, vai para o Fundo Municipal de Saúde, para o Fundo Municipal de Educação, com aplicação específica naquela área, tá? Porque lá, ó, lá para de baixo, nós estamos brigando por uma UBS para lá para de baixo há décadas. E não tem. E agora, provavelmente, também não vai ter. Tá? Então, já faz direto isso. O dinheiro entrou, já separa. Separa, vai para isso, vai para aquilo, vai para aquilo. E o que restar, faz aí essas questões de boniteza. É verdade, pô. Ponte, pendurado. Boa noite, meu nome é Cláudia, eu faço parte, na verdade, de vários movimentos, mas hoje eu vou falar do Preserva o Grupo Pompeia, que é um grupo de moradores. Nós já protocolamos um pedido do parque, aonde são os centros de treinamento. O parque, nos estilos do Parque da Juventude, com bibliotecas, ETECs, tudo que for possível. Estamos fazendo abaixo-assinado. Quem quiser assinar, eu tenho uma folha aqui. Estaremos recolhendo assinatura também na Feira da Vila Pompeia, que vai ter no dia 19, domingo, nós temos um stand lá. Estaremos falando da verticalização irresponsável, que destrói, às vezes, os patrimônios assim, culturais, históricos da nossa cidade, que permeabilizam muito o solo. A gente é um grupo que luta contra isso também. Agora, um outro assunto que eu quero falar é, por favor, vocês que estão responsáveis por toda essa operação urbana, pensem em quem está para lá da avenida, da ponte da Avenida Antártica, da ponte da Avenida Pompeia, porque se essas pessoas que vão estar tudo ali, na região da operação urbana Água Branca, quiserem ir para Pinheiros, Vila Madalena, eles vão pegar a Avenida Pompeia e a Avenida Sumaré praticamente.